Oiê! Como eu prometi, eu vou fazer aqui o comentário das 5 questões de gramática da prova mensal do terceiro ano matutino do colégio... Cadê? Pra cá, pra cá. Ah, ó, colégio Isaac Newton. Meu amor, meu coração, meus amores, minhas riquezas, né? Então, vamos lá? A professora vai aqui, projetar a tela, aqui, vamos projetar tudo, e vem cá. Isto. Olha lá. Acho que vou ficar aqui num cantinho, bem num cantinho. Olhem só, meninos. Correção, tá bonitinho. Então, vamos lá. Opa, vou passar para cá. E vou ficar aqui para não atrapalhar. Olhem só. A primeira questão, na primeira questão, aliás, você tinha que observar o seguinte: o enunciado diz: a importância das variações linguísticas está no fato de que elas são elementos históricos, formadores de identidade e capazes de manter estruturas de poder. Beleza. Então, você percebe que a relação dominados e dominantes, a língua também passa por isso. E aí vem uma situação em que uma moça vai pedir emprego, né, vai se candidatar a uma vaga de emprego, e ela usa o fato de saber falar inglês, fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano, alemão, como um diferencial. Mas quando ela é questionada do português, ela vai falar e ela comete um desvio gramatical. Tá? Associando-se à situação retratada no texto, as variedades linguísticas do português brasileiro, não está adequado o que se afirma em. A gente tem 5 alternativas lá. Eu vou passar, vamos ver. Na letra A se afirma o seguinte: a língua, como instrumento de comunicação, deve ajustar-se às múltiplas circunstâncias de interação social com o maior ou menor grau de formalidade. Ok. Ok, e você tem que considerar isso, tá? Veja só, veja lá, o que a gente tem aqui. O que eu deixei, ó, a língua deve ajustar-se às múltiplas circunstâncias de interação social. Exatamente isso que a gente conversou, que a gente falou acerca da variante de estilo. Eu adapto a minha linguagem ao momento discursivo. Aí vem lá. O indivíduo excluído em uma entrevista de emprego, por se utilizar de uma variedade informal da língua, não terá condições financeiras de romper a barreira social e continuará excluído. Lógico que não. O fato de eu não ter conseguido uma vaga, porque eu uso a linguagem informal, não significa que para a vida inteira eu não vá conseguir mudar. Tá? Que é o que está sendo colocado aí na letra B. Não terá condições financeiras de romper a barreira social e continuará excluído. Não, eu posso correr atrás, eu posso estudar, eu posso conseguir melhorar a minha linguagem. Melhorar não, não é preconceituoso. Eu posso conseguir mudar, aprimorar a minha linguagem, ou, em outra hipótese, eu posso, mesmo usando a linguagem informal, conseguir vencer na vida de outras formas, né? O Zé Dog lá conseguiu, já ouviu falar do Zé Dog aqui em Cuiabá? Ele vendia cachorro-quente e ficou rico vendendo cachorro-quente, gente. Tá. Muitos usam a língua como ferramenta de dominação, visto que o desconhecimento da norma padrão, de acordo com essas pessoas, representaria um baixo nível de qualificação profissional. Verdadeiro. As pessoas que dominam os meios de produção, as pessoas que usam a língua como ferramenta de dominação, elas acreditam, sim, que quem não usa a norma padrão não é qualificado profissionalmente. Eles fazem essa associação, sim. Você contrataria um advogado que fala errado, por exemplo? Qual é a postura linguística que você espera de um profissional? Não é? Cabe ao usuário da língua avaliar a circunstância de comunicação e selecionar os recursos linguísticos mais adequados a ela. Verdadeiro. Eu que estou falando, que tem que ter a noção, né? Agora eu posso falar desse jeito, agora eu não posso falar desse jeito. Ou seja, eu vou adaptar a minha linguagem ao momento discursivo, sim. A norma padrão tende a ser privilegiada e imposta pelo grupo social dominante, gerando uma expectativa de uso ideal verdadeiro. Inclusive, a letra C
é justamente a letra E conversa com a letra C. Elas estabelecem uma relação de complementariedade, né? Uma complementa a outra nessas ideias. Quem está no poder acha que a gente tem que usar a língua de uma forma idealizada, né? Apenas a norma culta. E aí, como você se saiu nessa questão? Você acertou? Você errou? Você percebeu onde você errou? O que você analisou inadequadamente? Então, foi essa aí, tá? Talvez você não tenha compreendido o que isso aí estava dizendo. Está dizendo que se eu sou excluída de um emprego por conta da maneira que eu falo, a vida inteira eu vou continuar excluída. Não, eu posso correr atrás. Eu posso conseguir emprego e aprimorar, tá? A gente sempre pode aprimorar. Tá, questão 2. A questão 2 é a seguinte, tem lá o homem com a prancha, né, vai praticar surf, tem lá o cara, olha o cara que está do lado dele, bermuda, prancha, cabelo fuá, hoje eu estou arrumada, já estou como uma deusa. Olha lá. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos neste instante ou mais tardiamente? Cara, se alguém falasse isso dessa forma comigo, para praticar surf, eu acho que eu dava meia volta e falava, tio, tchau, mesmo da minha idade. Olha lá. A linguagem, por ser geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade, não pode ser indiferente às situações de uso social. Dessa forma, a tônica do humor do texto é baseada na relação exposta pelo contraste entre o verbal e o não verbal. Então, você tem que observar o jeito que ele falou e como ele estava se vestindo, o verbal e o não verbal. Tá? E aí vem lá. Isso fica evidente por quê? Então, por que ficou engraçado o contraste entre a maneira como ele fala e a maneira como ele se veste, como ele se comporta? Na letra A, ele fala que... vamos falar direto do que está em vermelho, porque é o que nos interessa em cada item, para nós validarmos ou invalidarmos as alternativas. O falante demonstra não só desconhecer o novo acordo ortográfico, como não pertencer ao grupo que pratica o esporte retratado. Eu tenho condições de falar que ele não conhece o acordo ortográfico? Não tem nada no texto que me mostra que ele não conhece o acordo ortográfico, muito pelo contrário, o fato de ele estar usando a norma culta já me permite entender que o cara deve manjar dos paranauês da língua portuguesa, né? Então, fora a letra A. Na letra B, com o uso de recursos característicos da linguagem formal, o falante mostra a sua tentativa de intimidar o outro mais humilde. Você acha que ele queria intimidar? Ele chama o outro de meu caro amigo. Ele não está ali para rebaixar o outro, ele simplesmente não soube usar a linguagem adequada ao momento. Até porque nós não temos elementos suficientes para entender que ele estava ali humilhando o outro. Não tem como provar isso no texto. Fora a letra B. Na letra C, com o uso das expressões movimentos elípticos e tardiamente, bem como do termo escuro e da prancha, escuro e da prancha colorida, o falante provou não ter mais idade para praticar surf. A gente pode achar que ele não tem mais idade para praticar surf porque o cara nem está vestido para praticar surf e tal, mas não temos nada, não dá nem para falar que ele é mais velho ali, não dá. A gente não tem elemento nenhum para falar da idade dele. Glaucio, mas a idade dele é por conta desse vocabulário dele. Tá, mas é por conta de movimentos elípticos e tardiamente? Movimentos elípticos é uma expressão técnica, é da física, não tem nada a ver com a idade do cara. Então, eu posso achar que ele é velho demais, mas não porque ele usou as expressões movimentos elípticos e tardiamente, tá? É o conjunto ali e tudo mais. Mas, ainda assim, ela é viajada porque ela faz uma afirmação que não pode ser verificada no texto com relação à idade. Idade, não. Nenhuma das palavras que ele disse são palavras antigas. Elas são palavras difíceis.
São palavras, por exemplo, o tardiamente não é uma palavra comum, nós teríamos dito muito tarde. Veja bem, ela é incomum, ela não é velha, ela não é uma palavra antiga. Movimentos elípticos têm a ver com as ondas, no aspecto da física. Né? Chama o professor de física lá para ele falar para você se essa expressão é velha. Não é. Então, não são expressões velhas que estão denunciando a idade dele. Então, fora a letra C. Na letra D, que ele fala que tem pouca intimidade entre o emissor e o receptor, porque ele fala, meu caro amigo. Muito pelo contrário. Se eu chamo você de amigo, é porque eu tenho uma intimidade com você ou eu quero ter uma intimidade com você. Não posso dizer que não existe, que foi inapropriado. Não foi, porque se eu estou a fim de me aproximar de você, eu vou tentar criar uma ponte, né? Eu vou criar um elo entre nós. Então, eu vou te tratar com um pouco mais de carinho. Não é inapropriado, não. É apropriado. Então, fora a letra D. E aí, nossa resposta é a letra E, como você já sabe, porque você tem um gabarito, né? Como ele foi extremamente formal, no momento em que ele deveria ser informal, porque ele ia praticar um esporte, isso foi inadequado. Concordam? Então, nossa resposta é a letra E, por isso que houve essa inadequação. Mas eu acredito que essa tenha sido a questão de graça para você, né? Como eu comentei que teria uma. Bom, bola para frente. Aí vem um texto do Gabriel Pensador. O nome do texto, Até Quando? Não adianta olhar para o céu com pouca fé e muita luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Gabriel Pensador é uma música, né? O papo aqui não é religião, o papo é escolhas linguísticas. Então, pelo vocabulário utilizado pelo autor do texto, né? Essas escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto, dão ao texto um caráter atual, porque a linguagem é de internet. Essa não é uma linguagem de internet, essa é uma linguagem de fora, inclusive, da internet. Essa é uma linguagem típica, característica de um grupo social, né? Automaticamente você saca quem fala desse jeito, quem usa essa linguagem, né? O pobre, a pessoa do gueto, né? As pessoas comuns, as pessoas normais. Então, fora a letra A, concordam? Aí vem lá, cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Ah, ele é apelativo por conta das metáforas? Não, metáfora deixa a coisa poética, não apelativa, fora a letra B. Na letra C, tom de diálogo pela recorrência de gírias. E eu tenho certeza que você foi lá e marcou essa bendita letra C e não percebeu o seguinte, o que marca o diálogo não é a gíria. O que marca o diálogo é o fato de ele estar falando você. Tá? Porque eu posso falar em gíria e não estar conversando com ninguém. Eu posso declamar um poema em gíria. Sem falar você, não significa que eu estou conversando com alguém. Então, ali, o se liga, né? Tá bem aqui, ó. Quando ele fala se liga que te botaram, ó, o se liga e o te. Ou se liga não é o fato dele ser gíria, é o fato dele ser verbo no imperativo. Então, eu estou mantendo o diálogo, eu percebo isso por conta dos verbos levanta, liga e a presença do te e do você, tá? Então, essa aparentemente ficou a questão difícil, né? Porque eu tenho certeza que a maioria foi lá e marcou a letra C. Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial, essa é a nossa resposta, né? Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial, ficou muito espontâneo, muito natural, porque ele está usando a linguagem informal, a linguagem do dia a dia, sem frescura, sem regras gramaticais que prendem, né? Como no exercício anterior. E aí, originalidade pela concisão da linguagem. Uma linguagem concisa, ela é norma culta, ela não é coloquial. Então, não tem... Você pode até falar que tem originalidade, ok, mas não é pela concisão, é por conta da espontaneidade, da liberdade que ele tem de falar do jeito que ele quer. Tudo bem?
Acertou essa? Se acertou, está de parabéns. Se errou, vamos ficar esperto para a próxima vez. Entender exatamente o que está sendo pedido. A gente está aqui para melhorar. E a penúltima questão, a outra questão de graça, tá? Outra questão super fácil, não tem como você se queixar dessa questão. Veja lá. Tinha um texto, eu não coloquei o texto aqui porque não ia caber, tá? Então, tem lá o texto abaixo desse que conta o que aconteceu, né? Que um motorista doidão lá atropelou um monte de ciclistas. E aí vem lá. E aí, depois disso, os ciclistas protestaram e tal. Aí vem. Com bicicletadas, ativistas do ciclismo declaram guerra aos monstroristas. É difícil falar, né? Monstroristas. Aí tá. Considere as afirmações. Então, são afirmações feitas acerca de palavras do texto anterior. Veja bem, a questão 1, 2 e 3 foram questões voltadas para as variações linguísticas. Boa. A questão 4 foi o jeito de eu cobrar de você formação de palavra sem exigir um conhecimento de regra, tá? Então, foi uma questão fácil. Por associação a outras palavras que também empregam o sufixo "ada", um leitor descuidado poderia imaginar que bicicletada significa usar a bicicleta como arma para golpear alguém. Sim! Principalmente porque tem a imagem do cara com uma bicicleta assim, né? Ele segura a bicicleta lá para cima, parece que ele vai jogar a bicicleta em alguém. Então, bicicletada, numa leitura rápida, descuidada, pode levar uma pessoa a acreditar que é, sim, um golpe com bicicleta. Verdadeiro. Se optasse pelo mesmo processo de formação de monstroristas e maltoristas para relatar um atropelamento provocado por um condutor embriagado, então ele estava encharcado de álcool, o jornalista poderia criar a palavra alcooltecimento, um acontecimento provocado pelo álcool. Verdadeiro, é o mesmo tipo de raciocínio em monstroristas e maltoristas. Eu junto duas palavras que tem ali a percepção do que estava acontecendo. Ok, verdadeiro, item 2. E o item 3, que é falsíssimo, falsíssimo, falsíssimo. O substantivo cicloativismo, no contexto em que ocorre, sugere ideia de intervalo, período, indicando que movimentos engajados, como mencionado na notícia, são esporádicos. Falso! Cicloativismo aí quer dizer que os ciclistas viraram ativistas, ou seja, eles fizeram um protesto, não tem nada a ver com período de tempo. Portanto, resposta apenas 1 e 2 são verdadeiras. E aí, como é que você saiu nessa? Acertou? Vamos ver mais uma? A última. Ana Maria Braga. Pá. Ana Maria Cavalo. Ana Maria Camargo Vieira, 72, apresentadora, 5 casamentos, 7 plásticas, siliconada, botocada, implantes dentais totais. A mulher arrancou todos os dentes e colocou implante. Você teria coragem? Deve ter doido para burra, hein, gente? Lipoaspirada, bronzeamento artificial, personal training, personal diet, personal stylist e análise 2 vezes por semana da sua receita de sucesso e felicidade. Seja você mesma, arranque seus dentes, ponha seios de silicone, bumbum de silicone, faça bronzeamento artificial e seja você mesma. Então, repare que o texto está fazendo uma crítica. A frase, não a Ana Maria Braga, mas a frase dela. Como é que você, né, na perspectiva do texto, como é que você pode ser você mesma se você mudou completamente, colocou coisas que não são suas naturalmente? Né? Aí vem lá, sobre o texto, ao lado, assinale a alternativa incorreta. Aí a letra A diz que os neologismos revelam um caráter informal da linguagem. Verdadeiro. Porque se eu uso o neologismo, é porque eu estou brincando com a linguagem. Eu estou sendo informal. A norma culta vai exigir a formalidade, as palavras no sentido real e os termos específicos, né? Eu preciso de uma precisão vocabular na norma culta. Beleza? A letra A é verdadeira, por isso que não é a resposta. Na letra B, a tônica do humor, ou seja, aquilo que vai gerar o humor, é a incoerência entre a descrição, o que está acima da imagem, e a fala da personagem. Acabei de mostrar isso.
Quando ela fala seja você mesma, cria-se um contraste com o que foi apresentado antes. O que foi apresentado antes, até o fato dela ir ao psiquiatra, né, fazer psicanálise, já mostra que ela está tentando ser, né? Não é. Então, a letra B é verdadeira, então não é a nossa resposta. A letra C, seja você mesma, é inversamente proporcional à descrição presente no texto. Verdadeira. É essa inversamente proporcional que conversa com a ideia de incoerência, né? Não existe uma proporcionalidade, porque não tem igualdade, tem diferença. Portanto, a letra C é verdadeira. As palavras artificial e receita não sofreram acréscimo de prefixo. Não, sofreram, não. Artificial sofreu sufixação e receita é a redução do verbo, né? Mas mesmo que você não soubesse disso, dá para entender que não tem prefixo nessas palavras. A letra D é verdadeira, nós queremos a falsa. A falsa é a letra E, né? Que fala ali, deixa eu baixar aqui, que vai mostrar ali, o uso de estrangeirismo revela uma crítica à influência da língua inglesa sobre a portuguesa. Falso. Falso. Nesse texto, a crítica é ao comportamento da Ana Maria. Não é o uso da língua estrangeira, não é um texto que está criticando a língua estrangeira. Ele, como é um texto informal, como se diz na letra A, olha lá, a letra A mostra o tanto que a letra E está errada. Assim como os neologismos, o estrangeirismo também pode ser o caráter informal do texto, tá bom? Por isso que a letra E é falsa. E aí nós encerramos as questões, né, meninos? Acabou-se o que era doce. Voltamos aqui, né? Fechamos, foram só 5 questões de gramática, e aí eu espero ter elucidado a sua dúvida, né? Resolvido o problema para você entender onde foi que você errou, por que você errou. E aí, no simulado, na prova bimestral, a gente faz de novo, né? Para você estar sempre por dentro das coisas e entender por que você errou e onde você errou. Beijocas, a gente se vê em sala de aula. Um abraço, meninos.